Bom dia, hoje segunda-feira, 19 de outubro, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui segue a discussão, quando Levi vai sair aí, vai largar o Ministério da Fazenda. Na sexta-feira, informações de que ele poderia entregar uma carta de demissão e aí no final de semana, presidente Dilma reafirmou que ele fica. Inclusive tem uma foto rolando na internet do ministro da Fazenda, Levi, dormindo num voo de carreira Brasília, Rio de Janeiro, extremamente cansado, deve estar mesmo, até porque vem sofrendo, como ele mesmo fala, entre os seus amigos, do fogo amigo até do presidente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que tem que tirar Levi e vir com uma agenda de crescimento e não com ajuste fiscal. O presidente Dilma declarando que CPMF tem que vir, a famosa quem vai pagar a conta, gastaram demais, né? Foi um processo aí de julgar que em 2008 era uma marolinha e aí veio esse tsunami e em vez de investir em infraestrutura de 2009 para cá, foram feitas benesses, principalmente para a indústria automotiva, linha branca, linha marrom, e viu-se que o incentivo ao consumo não deu certo e agora temos que pagar essa conta, infelizmente. Deveriam cortar gastos, cortar funcionários comissionados, né? Todo esse aparato aí do Estado cada vez maior na economia. E lá fora saíram os dados da China, né? Para falar sobre tudo isso, essa semana que tem Copom também, decisão na quarta-feira, uma parte do mercado discutindo que vai ter aumento de juros, tudo isso, a gente ainda não acreditando numa elevação de juros, meio por conta principalmente dessa inflação ainda segue elevada, mas para falar sobre tudo isso, eu chamo aqui agora Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso, bom dia a todos, espero que todos tenham tido um ótimo final de semana. A gente começa a semana então com esses dados da China do terceiro trimestre, o PIB por lá cresceu 6,9% na comparação anual. Ele veio um pouco acima dos 6,8% que era o esperado pelo mercado, então por um lado ele foi bom, foi lido como um dado positivo porque surpreendeu os analistas, mas também ele ficou abaixo da linha de 7%, algo que não acontecia desde 2009, desde a crise de 2008, 2009. Então o mercado também não reagiu tão positivamente. O que eles estão lendo lá fora é que a China está desacelerando, isso é ruim, mas também não está um desaceleramento desenfreado, então não estão tão críticos a isso. Também a gente teve outros indicadores na China, a gente teve vendas no varejo que cresceram 10,9% também na comparação anual, dado de setembro, e produção industrial cresceu 5,7%, abaixo dos 5,9% esperados. A gente também teve dados de gastos fiscais, a China então está fazendo vários meios tentando estimular o crescimento por lá para não ter desaceleração, tanto na parte monetária quanto na fiscal. Os gastos fiscais cresceram 26,9% na comparação anual, então bem forte. China, o governo fazendo tudo o que é possível para tentar atingir os 7% de crescimento que eles projetam. Então, essa é a leitura de lá de fora dos dados da China, ruins por estar desacelerando, por não ter ficado abaixo da linha de 7%, mas bons por não ter recuado já tão fortemente para 6,8% como a maioria dos analistas aguardavam. Na semana a gente vai ter então, logo amanhã a gente tem entrevista da presidente do Fed, a Janet Yellen. Com certeza ela vai repercutir, vai ser questionada sobre esse crescimento, essa desaceleração da China, se ela acha que isso vai impactar na decisão do Fed para frente. E durante a semana agora a gente também tem reunião do Banco Central Europeu, que está indo também no caminho inverso do Fed, no caminho de fazer novos estímulos, de aumentar, prorrogar o pacote que eles começaram em 2015, em janeiro, finalzinho de janeiro. Então vai ter um questionamento bem forte em cima do Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu. Logo depois que tiver a reunião, ele vai fazer aquela entrevista coletiva de praxe e ele vai ser questionado sobre isso. Vindo para a parte doméstica, a gente teve hoje pela manhã o Focus e ele não foi muito diferente das semanas passadas. A inflação segue crescendo, a gente foi para 9,75 em 2015, segundo o Focus, e em 2016, 6,12. O PIB também segue recuando, já atingiu queda estimada de 3% em 2015 e para 2016 já foi para menos 1,22, então logo mais a gente já chega em menos 1,5%. Recuando bem forte, tanto em 2015 e 2016 já então com certo disso. Como o Celso comentou, a gente fechou a semana passada com um questionamento bem forte em cima de se o Joaquim Levy permaneceria no cargo ou não, depois de ser criticado pelo PT, pelo Lula e também por membros do próprio governo. Segundo fontes, Joaquim Levy ficou bem satisfeito por ter fogo amigo, né? Ter gente do próprio governo que falando mal dele, falando que ele não permaneceria. Mas a presidente Dilma em viagem para a Suécia foi bem dura, foi bem
consistente em afirmar que ele não está saindo do governo, que ela não trata mais desse assunto, que qualquer coisa está ficando especulativa, que o Joaquim Levy é o ministro dela até o final. Além disso, ela voltou um pouco atrás no como ela estava sendo mais para o meio do ano e defendeu as atitudes dele, falou que a CPMF é crucial para o país, que o Brasil precisa aprovar que para reequilibrar as finanças do país só com a CPMF. Então, o presidente Dilma defendendo o Joaquim Levy e defendendo as medidas dele para reerguer o país. Destaque da semana, como o Celso comentou, a gente tem IPCA 15 na quarta-feira, no mesmo dia que a gente terá a reunião do Copom. Mercado aguarda praticamente que mantém a taxa de juros em 14,25, quase totalmente do mercado, todos no mercado. E a gente vai ter ao longo da semana dados do mercado de trabalho. Cada vez mais a gente está aproximando de uma taxa de desemprego em 2 dígitos, mercado de trabalho deteriorando bastante. Passar agora para o Celso, espero que todos tenham uma ótima semana, a gente se vê amanhã. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Fluxo aqui na casa na sexta-feira foi os locais terminando de net vendedores em 32 milhões de reais. Não teve destaque na compra, destaque só na venda de JBS, Klabin 11, Loja Gênero e BB Seguridade. Nas duas pontas, Vale 5, Itaú, Suzano, Itaúsa e Fibria. Os estrangeiros terminaram de net compradores em 58 milhões de reais. Destaques na compra para Itaú, Bradesco, JBS, Petro 3 e Brasil Foods. Destaques na venda, BBAS e Souza Cruz. Nas duas pontas, Ambev, Petro 4 e TIM. Vale monitorar justamente esse PIB, né, que saiu abaixo aí, um pouco não é abaixo das expectativas, mas primeira vez que vem na casa abaixo de 7%, 6,9%, mas a expectativa era 6,8%, dados mistos para a economia chinesa. A Vale divulgou a produção dela, um crescimento de 2,9% na produção de minério. O crescimento veio menor do que quando a gente tem o segundo TRI de 2015 contra o segundo TRI de 2014, principalmente porque eles pararam de operar, né? Algumas minas que eram menos eficientes, né, focando, obviamente, naquelas com menor custo, que faz todo sentido aí, dado o cenário altamente desafiador, com China desacelerando, a gente segue não recomendando exposição ao ativo. Braskem, o ministro de Minas e Energia, vem falando que quer fechar um acordo de fornecimento da nafta da Petrobras com a Braskem, daí num prazo de 10 a 15 anos, que poderia beneficiar a Braskem. A gente segue também não recomendando exposição ao ativo. CCR, informações aí segundo o Estadão, de que pode vender ativos, a venda de ativos por parte da companhia, da Camargo Correia, né? 17% que ela tem da CCR, como ela faz parte aí da Operação Lava Jato, ela poderia se desfazer de alguns ativos, aí no caso venda da participação da CCR, só que ela fala que, segundo informações, segundo fontes, né, segundo o jornal Estadão, de que a venda desses ativos, né, estaria condicionada a um prêmio do valor que negocia em bolsa. Hoje, o valor de mercado da CCR é na casa de 26 bilhões de reais, como eu citei no início, a Camargo Correia possui 17%. A gente também segue não recomendando exposição ao setor, né, de concessões rodoviárias, portuárias. A gente vai falar também sobre a Ecorodovias, que mais uma vez também falam da venda de participação na companhia. E a Triunfo, né, saíram os dados operacionais, queda tanto na parte da logística de portos quanto na parte de tráfego das rodovias que ela possui concessão. 7,1% na comparação total desse ano, no acumulado desse ano em relação ao ano passado. Muito por conta da nossa recessão que a gente vive, né? Isso impacta, óbvio, o tráfego, principalmente o tráfego de caminhões, né? Menos de veículos leves, mas mais de caminhões, que aí é esse transporte todo que a gente tem, nossa logística, a maioria é feita por, né, o segmento de caminhões. A gente segue também cético. Isso é proxy, né? Essa queda no tráfego é proxy para o PIB, porque você tem, maioria, como eu citei no início, a maioria do nosso custo Brasil é feito através da sua logística, feita através das rodovias. Vale também destaque aí, TIM e Oi, né, o presidente da Telecom Itália falando que não tem nenhuma negociação com a Oi, mas se tiver um processo de consolidação, eles participarão. A gente sempre destaca aqui que tem que ter um processo de consolidação, são 4 companhias, tem que sair uma, a TIM ou a Oi. E a gente segue recomendando Vivo nesse cenário de principalmente consolidação. A empresa é uma excelente companhia, comprou a GVT, negocia múltiplos baixos e tem um dividend yield extremamente interessante, acima de 7%. Segunda coluna do Lauro Jardim, informações de que a Hipermarcas estaria negociando, né, negociações adiantadas para vender uma parcela da companhia para uma empresa alemã. Não se fala qual é a companhia, mas informações aí da coluna do Lauro Jardim. Vale destaque essa semana sobre resultados, né, os resultados. O prazo, né, começou na sexta-feira da semana passada, mas de fato, né,
as empresas começaram a divulgar essa semana. Natura na quarta-feira, destaque na quinta-feira Localiza, Vale, Lojas Renner e Fibria na sexta-feira. Esses são os principais aí destaques das companhias essa semana. Destaque da nossa mesa de aluguel, segue Estácio, Localiza, CSN, Usim 5, Rumo 3, TOTUS, Lame 4 e Lojas Renner. Uma grande demanda por Usiminas e CSN. Tá? Ambas as companhias atingindo a posição short sobre o free float acima de 10% e está difícil de encontrar grandes blocos. Só o destaque da Usiminas atingindo quase 17%, 16,85%. Já CSN na casa de 11,2%. Estácio e TOTUS também foram bastante demandadas. Eu vou perguntar agora para a produção se eu vou poder passar aqui direto. Não, vou encerrar aqui o programa hoje, segunda-feira, não vou passar direto aqui para o pessoal da Informante, eles vão entrar aqui em seguida. Lembrando que hoje nós temos, a partir das 11h30, o nosso XP Connection, onde falaremos sobre as possíveis mudanças nas nossas carteiras recomendadas. E também, na semana passada, eu tive um almoço no Rio de Janeiro com 17 casas. Foram 17 gestores almoçando, foi um almoço de ideias ao invés de jantar. E aí tem várias companhias para a gente mencionar para ajudar aí o brasileiro a investir melhor. Um grande abraço a todos, um grande início de semana e nos vemos daqui a pouquinho às 11h30. Até lá.